Pare tudo. O que eu vou te contar agora pode mudar completamente a sua forma de enxergar suas relações. E talvez, depois disso, você nunca mais veja suas boas ações da mesma maneira. Hoje vou te contar a história de Clara, uma mulher que passou anos tentando provar seu valor através dos outros. Ela achava que, para ser amada, precisava se doar sem limites. Mas será que isso realmente a fazia feliz? Vamos descobrir juntos. Clara sempre foi intensa. Desde pequena, aprendeu que ser querida significava estar sempre presente, ser a amiga que todos podiam contar, a namorada compreensiva, a confidente perfeita. Aos olhos dos outros, ela parecia ter tudo sob controle, mas, dentro dela, havia algo que nunca admitia em voz alta: a necessidade de ser vista, de ser valorizada, de ter certeza de que, ao final do dia, era importante para alguém. Aos 16 anos, Clara teve seu primeiro grande amor. Daniel era um garoto charmoso, rebelde e perdido. Ele dizia que ninguém o entendia, e Clara se esforçou para ser essa pessoa. Passava horas ouvindo seus dramas, aconselhando, tentando mostrar que a vida poderia ser mais leve. Mas Daniel nunca a escolheu por completo. Ele sempre ia e voltava, sumia e reaparecia. E Clara, mesmo sofrendo, acreditava que, se doasse mais, se fosse mais compreensiva, talvez ele finalmente percebesse que ela era a pessoa certa. Os anos passaram, mas o padrão se repetia. Ela se envolvia em relações apaixonadas, cheias de nuances. Gostava do jogo da sedução, da conexão intensa e do sentimento de poder que vinha ao sentir que fazia diferença na vida de alguém. Mas, sem perceber, suas relações tinham um padrão. Ela escolhia parceiros problemáticos, pessoas que precisavam ser consertadas. Amava com intensidade, mas no fundo esperava ser retribuída na mesma medida. E quando não acontecia, o vazio voltava com força. E se eu te dissesse que nem sempre ajudamos o outro apenas por bondade? Parece estranho, não é? Afinal, crescemos acreditando que ajudar é um ato nobre, altruísta. Mas, e se, na verdade, houvesse algo por trás desse impulso? Algo que você nunca percebeu? E se, no fundo, a verdadeira razão pela qual você tenta ajudar alguém for bem diferente do que imagina? Clara e o ciclo invisível. Seus amigos diziam que ela tinha dedo podre, que sempre escolhia pessoas erradas. Mas a verdade é que Clara se sentia atraída pela ideia de ser necessária. Quando se envolveu com Lucas, um artista torturado e instável, passou noites em claro ouvindo seus desabafos, tentando resgatar o brilho que ele dizia ter perdido. Lucas era um pintor talentoso, mas sua genialidade vinha acompanhada de uma alma atormentada. Ele vivia entre picos de inspiração e períodos de desespero profundo. Havia dias em que ele criava obras extraordinárias, imerso em seu próprio mundo, e outros em que afundava em melancolia, incapaz de sair da cama. Clara acreditava que podia ser a ponte entre esses extremos, que sua presença lhe daria estabilidade. Mas Lucas não queria ser salvo. Seu caos era parte de quem ele era, e por mais que Clara tentasse, ele nunca ficava por muito tempo. Quando estava com Rafael, a dinâmica era diferente, mas igualmente frustrante. Rafael era um homem bem-sucedido, atraente e seguro de si. Tinha uma carreira promissora, um grupo seleto de amigos e um charme irresistível. Mas, emocionalmente, ele era um enigma. Conversas profundas eram evitadas, carinho era dosado com cuidado, e qualquer tentativa de proximidade excessiva era interrompida por desculpas frias. Ele nunca prometia nada, nunca dizia palavras definitivas. Clara se agarrava a cada migalha de atenção, esperando que, um dia, ele se abrisse por completo. Mas Rafael era o tipo de homem que mantinha as pessoas a uma distância segura. Ele não queria profundidade, não queria laços inquebráveis. Para ele, relações eram um jogo, e Clara sempre se via jogando sozinha. Cada relação seguia um padrão. Ela se doava, esperava que sua presença fosse suficiente para mudar o outro, para finalmente ser amada como sonhava.
e, inevitavelmente, sentia-se frustrada quando o outro não correspondia. E agora vem a revelação. Por que isso acontecia? A psicologia explica. Nosso cérebro busca padrões de recompensa e aceitação. Desde a infância, aprendemos que agradar os outros gera reconhecimento. Sem perceber, carregamos essa crença para a vida adulta. Passamos a acreditar que, se formos sempre prestativos, atenciosos e disponíveis, seremos amados, reconhecidos e valorizados. O problema é que essa crença nos leva a agir por necessidade de aceitação e não por escolha genuína. Criamos expectativas silenciosas, projetamos desejos em outras pessoas e nos frustramos quando essas expectativas não são atendidas. E pior, muitas vezes o outro sequer percebe o peso dessa troca invisível. Mas como Clara rompeu esse ciclo? Foi um processo longo e silencioso. Clara começou a perceber os padrões que se repetiam. Se perguntava: por que estou ajudando essa pessoa? Isso realmente vem do meu coração ou é porque espero algo em troca? Ela aprendeu a observar suas intenções antes de agir. Em vez de tentar salvar alguém, começou a se perguntar se aquela relação lhe fazia bem. Clara percebeu que se bastar não significava estar sozinha, mas sim entender que sua felicidade não dependia da validação dos outros. Quando um amigo só a procurava para desabafar, mas nunca estava disponível quando ela precisava, ela se afastava. Quando um namorado ignorava seus sentimentos e só buscava o que era conveniente para ele, Clara parava de insistir. Se um familiar a fazia sentir-se culpada por não atender sempre às expectativas, ela passou a colocar limites. Esse foi o grande aprendizado. Se a relação a deixava exausta, ansiosa ou diminuída, não era uma relação saudável. Foi nesse processo que Clara aprendeu o que era se relacionar sem amarras. Ela compreendeu que amar não significava se moldar às expectativas do outro ou tentar ser indispensável para alguém. Relações saudáveis eram sobre equilíbrio, troca e respeito, não sobre sacrifício e espera. Pela primeira vez, ela se via completa sem precisar de validação externa. E foi quando Clara estava bem consigo mesma que encontrou alguém. Mas, ao contrário do que ela acreditava antes, esse novo relacionamento não surgiu como uma necessidade, e sim como uma escolha. Ele não veio para preenchê-la, mas para somar ao que ela já era. Pela primeira vez, Clara não queria consertar ninguém. Apenas queria viver a relação de forma leve, sem expectativas irreais, sem medo de perder e sem carregar o peso de precisar provar seu valor. Agora, eu te pergunto, você já percebeu esse padrão em sua vida? Já se sentiu frustrado por ajudar e não receber nada em troca? Você já viveu um relacionamento onde sentiu que precisava provar seu valor? Compartilhe sua experiência nos comentários. Seu insight pode ajudar outras pessoas que precisam ouvir essa história. Vamos criar juntos uma comunidade de apoio e reflexão. Envie este vídeo para alguém que precisa ouvir essa mensagem. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos transformadores para você.